Todo administrador de empresas, todo empresário, gestor, mas principalmente quem trabalha com administração, deve estar ciente e deve sempre estar de olho nas finanças. Como eu disse nas aulas anteriores, a área financeira é uma das grandes áreas da administração. Isso por quê? Porque pensa só que toda empresa, toda organização, ela é como se fosse um ser vivo. Vamos colocar assim que ela é um ser vivo. E dentro de um ser vivo nós temos os órgãos, nós temos as partes do corpo, nós temos os órgãos que compõem o ser vivo e fazem com que esse ser vivo possa se mover, crescer, evoluir. Então a gente tem o coração, nós temos pulmões, nós temos braços, pernas, nós temos o cérebro, que faz tudo, coopera. A administração, ela está ali como sendo o cerebelo, ela é o cérebro de tudo. E nós temos as áreas do corpo, como a gente tem os membros do corpo, a gente tem os órgãos. Por exemplo, marketing e logística, eles podem ser considerados como as pernas da empresa. Porque são dois setores, duas áreas que vão fazer com que a empresa se mova. Então, marketing e logística, a gente pode colocá-los como os braços e as pernas da empresa. Quando a gente vem ali para a área de produção, a área de recursos humanos, a gente vê eles como os órgãos mais internos, coração, e também os pulmões, bem como a financeira. A área financeira, totalmente, ela é considerada o pulmão da empresa. Porque o que o pulmão faz? O pulmão, ele enche de oxigênio e ele expele gás carbônico. Então, ele enche de oxigênio e expele gás carbônico para a vida humana acontecer. Dessa forma, dentro do setor financeiro, eu entro dinheiro e sai dinheiro. Entra dinheiro e sai dinheiro. E esse controle deve ser no time perfeito. É igual um coração, um pulmão. Um pulmão ele é no time perfeito. O time de respirar e de expirar, ele é no time bem sincronizado para que o oxigênio entre, pegue, vá para todos os órgãos que é necessário, para o local que é necessário ter oxigênio e o gás carbônico saia, para não fazer malefícios para o corpo humano. Então a gente tem um time perfeito e esse time ele também precisa existir dentro da área financeira. Na área financeira nós temos duas coisas principais que a gente começa a falar de finanças, que é contas a pagar e contas a receber. Mas antes de a gente falar de contas a pagar e contas a receber, é necessário dizer e informar que uma boa administração financeira ela começa do princípio da organização. Vem da questão de ser organizado. Uma área financeira, o administrador financeiro dentro de uma empresa, ele precisa ser organizado. Por quê? Afinal, ele está mexendo com dinheiro, com valor, com aquilo que pode realmente fazer com que a empresa tenha sucesso ou tenha fracasso. E esse ponto ele é primordial, essencial e faz todo sentido que a gente bate nele, a organização. A organização começa desde o momento em que o administrador financeiro cria-se o planejamento financeiro da empresa. Dentro desse planejamento financeiro da empresa, o administrador financeiro dentro da área financeira ele entende quais são todas as áreas da empresa, todos os setores que a empresa atua e quais são as despesas e as receitas recorrentes de cada área. Mas como assim? Tem áreas que vai ter receitas e despesas, tem áreas que vão ter só despesas. Mas o foco é que eu preciso entender quais são essas áreas, quais são esses setores e classificá-los dentro do meu planejamento financeiro. Como, por exemplo, a área de vendas. A área de vendas ela tem uma certa despesa e ela tem a sua receita. Agora, a área do setor de recursos humanos dificilmente vai ter receita. Como que eu vou fazer receita dentro de recursos humanos? Não tem como. Agora eu tenho outras áreas que eu posso fazer. Por exemplo, o setor da produção, ele também tem a sua receita, porque ele produz os produtos que eu vou vender. Então ele tem uma receita que ele produz também. Eu preciso estar sempre ciente disso. Para quê? Para que eu consiga fazer meu planejamento financeiro eficaz, sabendo para quanto cada um setor vai precisar, para que eu possa separar e mostrar isso dentro de um gráfico, dentro de um quadro, para os gestores da empresa dizendo, olha, esses são os custos por setor e esse é o faturamento por setor. Para que a gente possa entender aonde eu preciso aumentar valores para novos custos, aonde eu preciso tentar reduzir custos, porque às vezes está saindo fora do controle. Esse é o ponto principal. Depois nós vamos então falar de contas peço a pagar. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia.
Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Então, falar de contas a pagar e contas a receber. Contas a pagar, como você deve já perceber, são todas as contas que a empresa precisa pagar para custear a sua operação. Toda empresa, ela opera, toda empresa ela tem despesas, ela tem custos e ela precisa pagar, como por exemplo, fornecedores, ela precisa pagar funcionários, ela precisa pagar impostos, ela precisa pagar terceiros, ela precisa pagar prestadores de serviço. Tem muitas pessoas que a empresa vai precisar de pagar para que ela consiga ter a sua operação saudável, para que ela consiga estar operando de maneira legal. E essas contas a pagar, elas precisam estar organizadas com as datas respectivas do pagamento. E eu preciso, como administrador financeiro, ter essa organização, por quê? Imagine só que eu tenho as datas para pagar, eu preciso pagar funcionário no quinto dia útil do mês, do dia 5 ao dia 7. Tenho fornecedores, tenho prestadores de serviços, tenho impostos a pagar. Uma coisa que a gente sempre aprende, e isso é na vida, eu nunca posso atrasar pagamentos de duas pessoas, fornecedores e funcionários. Imposto do governo, tudo bem, a gente paga depois. Mas funcionários e fornecedores são duas coisas que a gente não pode atrasar, porque nós dependemos totalmente deles para que a nossa empresa opere, para que eu consiga ter a operação da minha empresa. Então eu preciso garantir que o dinheiro desses caras, eles estejam já separados para que seja feito o pagamento. Só que nem sempre vai ser assim, porque imagina só que eu tenho uma empresa e a gente vem para o contas a receber. O contas a receber é tudo aquilo que eu tenho para receber dos meus clientes que eu vendi, da minha operação, dos meus prestação de serviço. Então eu tenho contas a receber à vista, que são aquelas que eu já recebi, já estão em caixa, então esse dinheiro já está ali. Eu tenho contas a receber cartão de crédito, cheque, né, boleto bancário, prestação, pagamento parcelado. Eu tenho minhas contas a receber e dentro disso eu tenho que controlar, porque todo dia eu posso ter dinheiro a receber, como todo dia eu tenho contas a pagar. Então eu tenho que fazer sempre a conciliação. O que eu tenho em conta deve ser sempre suficiente para eu pagar o que eu tenho em débito. E aí, funciona da seguinte forma. Imagine só que de repente você precisa pagar, chegar no dia 5, você precisa ter 100 mil reais em caixa para pagar seus funcionários. E de repente tu só tem 80 mil. Como tu tem uma previsão e tu tá no planejamento, tu consegue saber o que tu precisa fazer para tu conseguir pegar esses 20 mil a mais. Porque tu precisa pagar teus funcionários no dia 5. Tanto porque tá na lei que eu tenho que pagar no quinto dia útil, quanto também não posso atrasar, porque os caras dependem de mim, eu preciso desses caras trabalhando aqui para mim. E esse é o ponto primordial. As minhas contas a receber, elas devem ser suficientes para custear minhas contas a pagar. E aí, com o administrador financeiro, é aquele cara que ele analisa o seguinte: poxa, peraí, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar meus funcionários aqui esse mês, eu vou pegar ele de outro canto. Por quê? Atenção é o seguinte: as contas a pagar e contas a receber, elas devem ser sempre do mesmo período. Eu não posso, por exemplo, eu tenho contas a pagar aqui e lá no período de 2 meses atrás, que já está em poupança, que está na caixa, em caixa, para retirar esse dinheiro para poder colocar de volta aqui, para poder custear uma despesa extra. Então tem que ser do mesmo exercício, do mesmo período. Somente se eu não conseguir, por exemplo, eu não conseguir esse dinheiro, eu não posso deixar atrasar. Eu faço um empréstimo dentro da questão ali do caixa passado, dos caixas, para que eu consiga custear esse caixa presente. Mas eu não posso ficar fazendo isso toda hora. Eu preciso ter essa visão de que o meu exercício precisa ser suficiente para que eu consiga ter o dinheiro suficiente para pagar caixas, para pagar funcionários, para pagar fornecedores, impostos, prestadores de serviço. Essa é a grande visão. E eu só consigo isso através do meu planejamento financeiro, que vai nortear o planejamento dos outros setores, né? Marketing, RH, produção, todos esses outros setores, essas outras áreas, elas precisam ser norteadas
dentro de um caminho e tudo começa no financeiro. Porque é no financeiro onde eu faço a conciliação do que eu preciso para pagar, do dinheiro que eu preciso para pagar os meus fornecedores e meus funcionários e do dinheiro que eu preciso levar para investir em novos investimentos, fazer a empresa crescer. Então, eu sempre eu gosto daquela analogia do cavalo correndo em busca da cenoura que está na frente dele. Então, eu sempre, como área financeira, eu sempre vou ser o cara que vou colocar a cenoura na frente dos cavalos dos outros setores, das outras áreas, para que eles corram atrás disso. As metas, as projeções financeiras, o crescimento, juntamente com a gestão, a direção da empresa, começa no setor financeiro, que é o cara que faz toda essa parte de planejar os gastos das organizações. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!